Boa noite. Nossas aulas de aplicativos informatizados de hoje, nós vamos trabalhar um pouco a questão dos programas de computador, os tipos de computadores que existem, né? Nós tivemos uma oportunidade de assistir na aula passada um documentário sobre a evolução, né, a história da informação. E assim, eu comecei lá pela complexidade, né? Eu optei por começar pela complexidade para a gente, ou seja, fui lá no fim, né, do que seria o que gerou tudo que nós temos de ferramentas hoje, né, tecnológicas na área de TI, de tecnologia da informação, né, computadores, enfim, para a gente entender qual foi o princípio de tudo isso, né? O que estava por trás disso, quais eram as intenções, né? O que os homens pensavam quando começaram a desenvolver a ideia de computador e por que nós chegamos até esse nível de acesso e de conectividade que nós temos hoje, né? O documentário é muito importante, é muito legal, né? Quem não pôde assistir por um motivo ou outro, entrem lá no link, cliquem lá. Se não achar o link, né, se entrar no YouTube e escrever lá a história da informação, vai aparecer lá. Enfim, é um documentário que vale muito a pena ser assistido, né? Mas hoje nós vamos trabalhar alguma coisa mais light, né? Mais leve, nessas duas aulas de hoje. E assim, de certa forma, nós vamos estar já se preparando para nossas aulas online aí, né? Nossas aulas, desculpa, presenciais, onde a gente vai poder fazer algumas atividades práticas dentro desse conteúdo de aplicativos, né? Práticas no sentido de estar na frente do computador, né? Editor de texto, um software de fazer aí os slides, né? O PowerPoint que eu utilizo para as aulas, inclusive, e assim de uma forma tentar fazer de uma forma mais aprofundada um pouco o Excel, né? Pra gente, que são ferramentas aí. E lá no finzinho do semestre a gente falar um pouquinho sobre essa questão das redes sociais, das redes de computadores, da conectividade, enfim, das facilidades que existem hoje nesse sentido, né? Então, nas aulas de hoje a gente vai trabalhar aí um pouquinho essa questão aí dos tipos de computadores que existem, né? Os conceitos aí que existem hoje, tá bom? Então, ó, o que é um sistema operacional? É para a gente entender. O sistema operacional é o software, ou seja, é aquele programa, aquela linha de comandos que existe no computador. A gente não vê ela, né? Mas ela está rodando ali. E mais importante, executado num computador. É ele que permite usarmos e dar ordens ao mesmo. Ou seja, esse sistema operacional é o sistema que o nome fala, que faz toda a operação para que a gente é, execute uma atividade aqui no Windows, ou seja, onde for, e ela possa acontecer, né? Então, por que é importante o sistema operacional? Porque nos permite interagir e dar ordens ao computador. Sem um sistema operacional, um computador é inútil. Não teríamos plataforma que carrega os programas para escrever uma carta, escutar música, navegar na internet ou enviar um e-mail, por exemplo. Então, o sistema operacional é esse sistema que dá o suporte a todos esses softwares que a gente vai instalando no computador e que permite que eles consigam executar o que eles se propõem, né? E o que faz o sistema? Ele administra todos os recursos do computador, ou seja, o software e o hardware. Então ele faz essa administração daquilo que são linhas de comando, daquilo que são programas, né? E daquilo que é físico, né? O gabinete, a memória, a placa de vídeo, a placa de som, o teclado, a tela, né? Enfim, é a estrutura que sustenta e administra todos esses programas, né? E partes do computador. Quando você aperta o botão para ligar o computador, ele realiza testes para garantir que tudo vai funcionar corretamente. Verifica seus componentes físicos ou hardwares, né? E inicia o sistema operacional.
Então, quando você aperta o botão lá para ligar o seu computador, o que que acontece? Esse sistema ele vai fazer toda uma checagem se a quantidade de energia elétrica que está entrando é suficiente para rodar, se o teclado está funcionando, enfim, se a estrutura, se os programas que estão instalados lá possuem algum defeito ou não. Por isso que tem alguns computadores que, na decorrência do tempo, os computadores, quando você liga eles, vão demorando mais para ligar, né? Porque vai carregando todo esse processamento inicial, né? E vai ficando pesado e ele vai demorando mais tempo para fazer toda essa checagem. Isso quer dizer o quê? Que se o seu computador tiver com algum problema de software ou de hardware, ele não vai rodar adequadamente, ou não vai ligar, ou não vai aparecer a tela que você quer, ou não vai executar o comando que você vai designar para ele, né? Então, o que são os sistemas operacionais para computador? O sistema operacional já vem instalado no computador e a maioria das pessoas não os modificam. Então, sistema operacional é aquilo que eu falei para vocês, é aquele que roda por trás dos sistemas que a gente conhece aí, né? No entanto, é possível atualizá-lo ou trocá-lo. Todos os sistemas operacionais possuem uma interface gráfica para quem o usa, GUI, ou seja, essa interface é a que nos permite usar o mouse para clicar sobre os ícones, botões ou interagir com qualquer outro elemento que execute as ações ou tarefas. É desta forma que dizemos ao computador o que ele deve fazer. Os sistemas operacionais mais comuns que existem, né, ou seja, esses sistemas que fazem todo esse carregamento do computador, são os que mais a gente conhece. Tem mais, né? Tem outros, mas os mais famosos são o Microsoft Windows, que a maioria de nós acessa, né? O Mac OS X, que é lá da Apple, né? E o Linux, tá? Que é um sistema alternativo, que tem alguma, vamos ver um pouquinho de cada um deles aí, tá? Então, a Microsoft Windows, né? Ou seja, o sistema operacional Windows. A empresa Microsoft desenvolveu o sistema operacional Windows em meados da década de 80, né? Aqui no Brasil chegou só nos anos 2000, tá? Pouquinho antes dos anos 2000 aí, para você ver quanto tempo antes surgiu, né? Durante todos esses anos, após o primeiro Windows, muitas outras versões foram criadas. As mais recentes são, esse vídeo ele é de 2012, né? Então, as mais recentes são o Windows 8, né, que é de 2012, o Windows 7, 2009, o Windows Vista 2007, o Windows 10, que é o que entrou depois, né? Por isso que está aí até, né? O Windows 10, aí agora já estão falando do Windows 11, né? Que existem alguns testes já acontecendo. Enfim, o Windows vem instalado na maioria dos computadores novos e isso faz com que ele seja um dos sistemas operativos mais populares. Por que a gente usa o Windows? Porque é um sistema mais popular, né? É um sistema que, assim, a maioria dos computadores tem, e aí, de certa forma, você meio que é obrigado a usá-lo, né? Porque muitas coisas, senão você, de repente, alguns arquivos, algumas situações que você tiver num outro sistema operacional, pode ser que ele não interprete e vice-versa. Isso pode causar problema, né? Então é importante estar sempre junto. E aí a carinha, né? A carinha aí do sistema Windows, né? Então essa aqui nós já conhecemos bem, né? A área de trabalho aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui. A área de trabalho aqui, né? A lixeira, que são as pastas, né? Que você clica em cima, ela abre onde ficam os arquivos. Aí aqui tem o menu de forma diferente, né? O menu do que tem a área de trabalho, enfim. É o que a gente tem conhecimento aí, né? Os arquivos que ficam dentro de cada pasta, e se você clicar no arquivo ele vai abrir, o tipo de arquivo, enfim. Esse é o Windows.
né? E aí, então, vem também o outro que é muito conhecido aí, né? É mais conhecido, né? É o Mac OS X. Esse é o sistema operacional desenvolvido pela Apple, né? Ele vem instalado em todos os computadores Mac, ou seja, computadores da Apple. Todas as versões recentes são conhecidas como Mac OS X. E os nomes específicos de cada uma delas são Mavericks, lançada em 2013, Mountain Lion em 2012, Lion em 2011 e Snow Leopard, que foi criado em 2009. Já tem mais atuais, né? A Apple também oferece uma versão chamada Mac OS Server, que está desenhado para executar nos servidores. Servidores é aqueles computadores grandes que apenas fazem o controle de armazenamento de arquivos, né? Então, aqui é a cara do Mac, né? A gente não se preocupa muito com ele porque é somente os notebooks que da, da Apple que possuem esse sistema. Existem coisas que são comuns, que o Windows consegue conversar com ele e vice-versa, mas também existem situações em que não consegue, né? Então, assim, vocês podem olhar aqui, ó, nos menus aqui, que é muito parecido, né? Tá vendo, ó? Tem aqui os menus em lista, né? Aqui os ícones para você clicar em cima. E muitos ícones são com o mesmo símbolo e tem as mesmas operações que o do Windows, né? Então, não há, assim, aqui embaixo aparece também, ó, tá vendo? Ó, ícones referente às pastas. Então, é uma outra opção aí. E aí até poderíamos falar de algumas diferenças entre eles, né? Mas a diferença maior e mais gritante entre os sistemas Macintosh, né? Ele é a velocidade. Ele tem uma interface muito melhor, muito mais rápida, né? E aí o Windows já peca um pouco nesse sentido. Embora seja muito mais usado e popular, o sistema da, da Apple aí, ele é mais ágil, né? E aí tem o sistema Linux Ubuntu, tá? É um sistema operacional de código aberto. O que quer dizer um sistema operacional de código aberto? É um sistema, isso significa que ele pode ser modificado e distribuído por qualquer pessoa ao redor do mundo. Ou seja, diferentemente do Windows, que é pago, né? Embora existam 300 versões piratas aí, né? Umas que funcionam razoavelmente boas, outras que não funcionam. E a própria Microsoft distribuiu, né? Andou distribuindo muito essa aí para exatamente divulgar, né? Para que você possa adquirir outros produtos da Microsoft. Enfim. Mas esse não, o Linux ele é de código aberto. O que significa? Que ele pode ser, você não precisa pagar ele, né? Você encontra ele por aí, só que ele pode ser modificado. Ou seja, você pode criar uma característica, se você entender de linguagem de programação, de linhas de comando, você pode criar linhas de comando porque o código dele é aberto. Então você consegue entrar nas linhas de comando dele e fazer alterações e adaptar ele a que seja melhor para você, né? Nos computadores domésticos, o Linux, apesar de ser gratuito, é muito pouco utilizado. Mas a maioria de servidores nas empresas usam Linux porque é fácil de personalizar, que eu acabei de falar. Então o pessoal que usa para servidores, né, usam o Linux pela facilidade de personalizar ele e colocar opções lá, situações lá que particulares para cada situação. Então as versões mais populares são o Ubuntu, o Debian, o Linux Mint e o Fedora, tá? E aí então a carinha dele aí também é muito parecida com o Windows, com o Mac, né?
Então tem aí, né, mostra aí o computador, as abinhas aqui, né, as janelinhas aqui para você clicar. Aqui mostra as unidades do computador, então algumas coisas específicas. A pasta, a pastinha, então quer dizer, o conceito ele é o mesmo, né? A interface gráfica do usuário de cada sistema operacional tem uma aparência diferente. Portanto, se você mudar de um sistema para outro, no início será um pouco estranho, mas não se preocupe. Todas essas interfaces são desenhadas para serem fáceis de usar e os princípios básicos são os mesmos para qualquer sistema, tá? Então, por isso que eles se parecem, embora existam algumas particularidades, eles se parecem e são possíveis de ser utilizados porque é uma questão de hábito, de costume, eles procuram fazer uma interface que seja fácil de utilizar. Então, ó, antes dessa interface gráfica, a GUI ser criada, as pessoas usavam comandos no teclado para poder se comunicar com o computador. O que é isso aí? Aí nós não falamos estamos falando dos sistemas operacionais. O primeiro sistema operacional que existiu, foi criado e que é a base, inclusive do Windows, de todos eles, era um sistema operacional chamado DOS, né? DOS. E esse sistema operacional, ele não tinha janelinha, não tinha nada. Você tinha que saber os comandos para você poder fazer e realizar alguma tarefa. Por exemplo, você precisava mostrar os arquivos que tem disponível lá no Drive C do seu computador, né? Você tinha que ir lá e escrever dir, que é de diretório, dir e dar enter. Aí ele rodava toda a lista. Aí você queria um daqueles, você ia lá, clicava em cima dele, ou se não, você digitava lá digita o comando, né, que você quer realizar para ele poder executar. Então, por quê? Porque não existia essa interface aí de pastinhas, ícones, nada disso. Era tudo a partir de comandos digitados na tela. Tá? E a tela era preta e ficava lá só o cursorzinho piscando para você digitar. E aí, ó, aí nós vamos finalmente aí falar um pouquinho dos sistemas operacionais disponíveis para dispositivos móveis. Então, cabe um parêntese aqui na seguinte situação. Os dispositivos móveis, há muito, até em 2012, que é um pouquinho mais do que isso, que é de onde eu estou buscando essas informações básicas, né, do aplicativo informatizado, esses dispositivos móveis eles eram um sonho ainda, né? Existiam poucos, eram pesados, né, pouca memória, pouca velocidade, mas enfim, os que existem são os que existem hoje, né? Então, os sistemas operacionais de dispositivos móveis são os dispositivos que você consegue transportar facilmente. Um tablet, um celular, né? E hoje é uma realidade. Nós temos dispositivos móveis dentro do bolso, andamos com eles no bolso, conseguimos falar com qualquer pessoa assim, quase que online, né? Instantaneamente ali, em qualquer lugar, né? Enfim. Então foram desenvolvidos para executar operações nos computadores desktops ou notebooks. Os sistemas operacionais foram desenvolvidos. Os dispositivos móveis, como celulares, tablets ou MP3 player, são diferentes. Por isso, seus sistemas operacionais são mais simples e utilizam apenas conexões sem fio desenhadas especificamente para esse tipo de dispositivo. Ou seja, se você quiser instalar o Android no seu computador de mesa lá da sua casa, talvez até você consiga, mas vai dar problema, né? Vai começar a dar conflito, erro, e vice-versa muito mais, né? Instalar o Microsoft Windows no seu celular, nos de hoje é possível, pela quantidade de memória que ele é capaz de armazenar, pela velocidade que ele tem, mas não é interessante, é mais interessante você
instalar aí o Android, o Apple, nos celulares da Apple, né? Para que você consiga ter uma melhor interface e agilidade. Os sistemas operacionais para dispositivos móveis geralmente não são tão robustos como os idealizados por computadores, desktops ou notebooks. Isso quer dizer que um dispositivo móvel não pode fazer exatamente tudo que um computador ou notebook faz, guardadas as devidas proporções, até mais hoje, né? Está conseguindo fazer até mais do que um notebook e um. Enfim, existe ainda algumas limitações, né? Pelo tamanho, pela algumas situações, por exemplo, assim, vocês estão vivendo isso, né? No dia a dia, você fazer entrar no Teams na aula que vocês estão agora por um notebook e entrar pelo celular, existem diferenças, né? Assim, existem dificuldades, talvez não de imagem, de qualidade de imagem, mas dificuldades de informação, trocar informação, acessar conteúdos, ícones. Então existem diferenças e dificuldades muitas vezes num celular. Mas em relação à capacidade de armazenamento, memória, isso já está muito igual, muito parecido, né? Com os dispositivos móveis, você pode fazer muitas coisas como ver filmes, falar com os amigos, tá? Tudo isso você pode fazer hoje mais do que confirmado, né? Então são os telefones inteligentes que o que você menos usa neles é exatamente como telefone, né? A ponto de você, no meu caso, esquecer onde que é o teclado para telefonar, né? Onde que está o teclado aqui para telefonar, né? Então, isso é muito comum porque a gente utiliza hoje para muitas outras coisas. Certo? Então, gente, a aula de aplicativos de hoje, ela é bem isso, só isso mesmo, tá? É só para a gente saber aí o que existem dentro dessa área de sistema operacional, o que seria um sistema operacional de modo geral, né? Lembrando que nossas aulas de aplicativos, elas têm um foco assim no ambiente Windows, né? Para a gente aprender aí as ferramentas mais utilizadas dentro de um ambiente de negócio, de empresa, né? Que você vai trabalhar, utilizar um Word para redigir um texto, utilizar um PowerPoint para fazer uma apresentação, um Excel para fazer uma planilha de controle, cálculos, funções e etc. Tá? E nós deveremos estar brevemente entrando já nesse ambiente Windows aí, nessas ferramentas, tá bom? Então, ó, eu deixo aqui a aula, encerro a aula, agradeço a atenção de vocês, desejo uma boa noite e até a nossa próxima aula. Um abraço. Até lá.